Fala pessoal, tudo bem aí com vocês? Estamos aqui de novo para mais um episódio do Além das Águas e dessa vez com um convidado especial, mais que especial, que a gente está tentando trazer faz tempo aqui, um dos mais sugeridos pela galera que acompanha nosso canal aí. Então, finalmente a gente trouxe essa celebridade do esporte de Olímpia. Eu acredito que uma das pessoas com maiores números, né, de conquista, de número de jogos, para vocês terem uma ideia. Ele foi da seleção brasileira de basquete, jogou 214 jogos pela seleção, também jogou por Franca 837 jogos, no qual esses jogos ele foi 236 vezes o cestinha, o cara que mais fez pontos lá nos jogos, né? Então é uma pessoa com números extraordinários que vai poder contar para a gente aqui com maiores detalhes toda essa trajetória e explicar um pouco como é que isso tudo aconteceu. Estou aqui com Fausto Giannichini. Tudo bem, Fausto? Tudo bem, bom dia, obrigado pelo convite. Estou muito feliz em retornar à minha cidade natal. Olímpia é um local maravilhoso. Eu sou muito grato por ter nascido aqui e daqui eu ter feito planos maravilhosos e ter conseguido os meus objetivos, meus sonhos. Isso me motiva, me traz coisas boas. E hoje é um dia especial estar aqui com vocês. Esse programa aí que eu tenho acompanhado, parabéns pelo trabalho de vocês. E eu estou à disposição aqui para a gente ir batendo um papo, trocar algumas informações que é necessário para a gente dar continuidade nesse bate-papo aqui. Tá joia. Eu que agradeço mais uma vez aí. Um prazer enorme estar falando com você aqui e tendo esse conteúdo para agregar para o nosso canal aqui também, viu? Muito obrigado. Estamos aqui também com Juan Santana, hoje de Teobaldo. Como sempre, né? Teobaldinho. Que vai deixar um recado aí pra galera, né? Para quem não conhece também, que nunca apresenta ele, esse aqui é o Rodrigo Furlan, viu, gente? É isso. Sempre apresenta, ninguém te apresenta, né? Tá vendo? Você não fica constrangido? Não, tô tá tranquilo. Cabelo de boneca velha? É? Tá aparecendo, Tá né? aparecendo, né? Bom, gente, é o seguinte... Para você que está aí acompanhando esse programa, aproveita, já se inscreve no nosso canal, ative as notificações aí, que é esse sininho que está no cantinho, esse botão vermelho aí do inscreva-se e compartilhe para a galera aí, para esse vídeo poder chegar mais longe, né, Rodrigo? Muito bem, isso aí. Muito bem. A gente precisa que o pessoal se inscreva, tem muita gente acompanhando, está crescendo as visualizações, mas é importante se inscrever para fortalecer e para chegar a mais pessoas a nossa sugestão lá no YouTube, beleza, exatamente, pessoal? deixa seu like. Com isso, exatamente, vamos interagir lá. Mas muito bem, vamos lá, estou aqui com o Fausto, a gente tem que aproveitar o máximo, né? Ver contar as histórias aí. Histórias boas. Tem bastante, né, Fausto? Tem muitas. Cara, que eu estava pesquisando aqui, antes de você vir, lógico, para a gente saber um pouco mais. E quantos números extraordinários, né, que você tem? Eu falei aqui na introdução, muito tempo de seleção, muitos jogos, muitos países. Como que isso começou na tua carreira, na tua infância? Onde despertou esse interesse pelo esporte e pelo basquete? Meu pai foi um dos fundadores dos Jogos Abertos de 1936, jogava por Olímpia. Ele sempre foi um incentivador. Meus dois irmãos, o Patão e o Anjinho, jogaram também por Olímpia, jogaram nos Jogos do Obelisco. E eu comecei a sentir, assim, desde pequeno, esse gosto pelo basquete. Mas eu também joguei futebol de salão, né? Junto com o Valtinho Zucca e mais um grupo de amigos que, né, a gente ia jogar no fundo de casa. Certo. Que eu morava na esquina da Américo Brasiliense com o Dr. Antônio Olímpio. E ali nós tínhamos uma quadra de chão de terra e nós jogávamos ali tanto futebol como basquete. Essa quadra assim, era bem famosa. Essa quadra era famosa, porque o pessoal chegava assim, Fausto, eu fui lá, eu jogava lá na sua casa, né? E não falando, será que jogou ou não? O que tinha lá de frutas? Aí falava, tem caju e tem jambo. Eu falei, então foi. Eu lembro que meu pai comentou, não, tinha a quadra do Giannichini lá, que todo mundo ia lá, para quem gostava era o Point. Lá era o Point, era muito legal, porque a gente jogava lá e meu pai tinha um consultório grudado com a casa, e ele às 5 horas, meu pai era dentista, ele saía para jogar com os meninos.
Então ele era muito participativo. Incentivava. Toda essa coisa, né? E minha mãe fazia lá o café, bolo, suco para a meninada. Então era muito bacana porque a gente ouvia assim, onde os meus filhos estão? Onde meus filhos estão? Falava, estão lá na casa do Janequine. Falou, então na casa do Janequine... Tá tranquilo. Tá tranquilo porque tá bem garantido ali, porque ali não vai ter problema, né? Quer dizer, então os pais têm preocupação com os filhos. Então nós começamos lá. Eu comecei a jogar no fundo do quintal. A gente jogava incentivado, né? Sempre com sonhos de querer almejar outras coisas importantes. Aí depois eu jogava no Anita Costa. Joguei também, nós jogava na Fundação Olímpica. Aí eu joguei dois campeonatos pelo capitão Narciso, colegial. Inclusive agora, daqui a pouco eu vou lá fazer uma visita lá. Muito bem. Vai ser bacana. E fui em Bebedouro e em Ribeirão Preto. Isso já começou a participar de campeonatos. 13 anos. Eu tinha 13 para 14 anos. Porque com 15 eu fui para Franca. Mas tem uma história, posso contar uma história aqui? Claro, nós viemos aqui para isso. Nós fomos para Ribeirão Preto, ficamos hospedados na Cava do Bosque. E a Cava do Bosque foi um dos primeiros ginásios cobertos que tinha tabela de vidro. Ah, tá. Não tinha tabela de vidro, era tabelão de madeira. Certo. Né? Aquele tabelão de madeira, aquele tradicional. E nós chegamos lá, e nós fomos numa turma de amigos lá, nós ficamos até hospedados dentro da Cava do Bosque lá. E aí, quando nós chegamos, todo mundo ficava olhando aquela tabela de vidro. É o sonho, né? Não, o que era interessante é o seguinte, o pessoal ficava do meio da quadra jogando bola, ver se a tabela não quebrava mesmo. E era burdoada daqui, e não só nós, não, tinha outras delegações, Bebedouro, tudo ali, a região ali, Ribeirão Preto, a quadra ficava assim de gente arremessando, então entrava todo mundo, né, porque estava acostumado com as quadras tradicionais nossas, descoberta, piso de cimento, né, aquela... E aí a gente ficava jogando bola, aí falava, nossa, mas como é que... Aí falava, nossa, mas que turma de jacu que está aqui, né? Era interessante, porque, não, vai quebrar a tabela. Eu falei, não, mas não quero. O pessoal ficava olhando para a tabela, debaixo da tabela. Essas são as histórias da vida que marcou para você. Marcou muito, né? Marcou muito, né? Essa aí foi uma história muito bacana que eu fui lá em Olímpia, depois eu fui lá em Ribeirão Preto, mas foi muito legal, né? Porque... Isso fica marcado, né? Fica marcado. Então, e hoje, quando nós estávamos fazendo o trajeto para vir aqui, eu vi uma placa aqui, indo para Guaraci. É isso. Eu me lembrei de uma história assim. Olímpia tinha um time adulto. E eu fui como mascote. E teve lá na praça, estava tendo uma quermesse. E teve um jogo de basquete no meio dessa praça. Então, em Guaraci. Em Guaraci, o pessoal leiloando frango, aquelas coisas, né? Festa popular. Festa popular, aquelas quermesses. E Olímpia foi jogar. E eu entrei no time, fiz lá aquelas bandejinhas, mas eu era menino, eu tinha acho, uns 12 anos, 13. E aí tinha um amigo do meu pai que jogava, o Pedrão, irmão do Pecente. O Pedrão falou, ô, seu Janequine, põe o Fausto aí para jogar, né? Nós estamos ganhando aqui e tal. Tá tranquilo, tranquilo. Dá pra Aí eu entrei e eles falaram assim, ó, fica lá no fundo, você não vem para defesa não, você fica lá do outro lado que nós vamos te passar uma bola. Aí me passaram a bola, nesse jogo lá eu peguei e joguei uma bola de tabela, foi os 2 primeiros pontos que eu fiz na minha vida num jogo oficial que tinha súmula. Era jogo oficial. É oficial assim, sim, amistoso. Campeonato. Não, amistoso, era amistoso. Então, pois aí eu recordo também dessa festa então lá. Você considera essa como a primeira cesta em jogo oficial? Por Olímpia, sim, né? Para a seleção brasileira foi contra a Bélgica na Antuérpia, em 72. Que essa daí é inesquecível. Essa também é inesquecível, né? E tem várias histórias aí. Nós vamos chegar lá, bacana. Você sabe que o Janequine temos coisas em comum. Ele gosta de cesta e eu também. Só que ele é porque joga basquete e eu para tomar cerveja na cesta é bom, né? Sextou? Não, é bom mesmo, hein? Ele gosta também. Ele gosta. Você gosta da cesta? Claro. É bom, né? É importante. Sexta a gente está sempre atento. Está sempre atento à cesta. Muito bem. É isso aí. Viu? E aí, nessa turminha que jogava em Olímpia, começou junto aí, quem que era das pessoas que é conhecido que a gente pode lembrar aqui? Bom, eu citei aqui o Valtinho Zuca, o Paulinho Fonseca, inclusive nós jogamos futebol junto, né? O Pituca, certo. Tem o Quincas, nós tem um monte de gente aqui, o João Zanola que faleceu. Faleceu há pouco tempo agora, o João Zanola. Bom, lá em casa tinha o Luiz Salato, o Silvio, o Luiz Antônio, os 2 irmãos, o Laraia, tinha
Nossa, tinha um monte de gente aí também. E aí, o Érico Padilha, o Manfrim, o Zé Manfrim, que está em Rio Preto. Nossa, nós tínhamos uma turma grande ali que a gente jogava. O Nenê Contrim. Agora dessa turma profissional o mesmo. Lizinho Watanabe. Quem foi? O Zé Alemão. E jogava futebol também, jogava basquete. Bom, o Pecente. O Pecente também ia dar uns ganchos lá em casa, lá, era o rei do gancho. O Pecente tem umas histórias interessantes também. Você falou do outro dia, a gente estava conversando, você comentou uma história bem marcante na tua vida aí. Eu até gostaria se você pudesse contar aí. Então, tem um... Pecente todo mundo conhece o Pecente da Lambreta. Da Lambreta, Ele andava o Pecente, eu jogava com ele, né? Quer dizer, ele era mais velho. Inclusive, ele foi campeão dos Jogos do Obelisco em 61, que o Anjinho, meu irmão, jogou lá na fundação. E o Pecente, ele sempre me acompanhava. E meu pai era muito fanático. Ele tinha os jogos da seleção brasileira e eles iam assistir os jogos aqui na Ponte do Turvo, ali naquele restaurante que tinha um posto de gasolina que está desativado hoje, né? Está desativado aquele posto. Tá. No lado esquerdo ali. Bom, a última vez que eu fui, né? Que eu passei por ali. E o Pecente era fanático. E depois chegou uma época que eu fui para Franca e nasceu o meu sobrinho. Meu pai resolveu arrebentar tudo ali, tirou o pé de jambo, caju, e fez lá uma piscina, né? Porque Olímpia sempre é bom nadar, porque é um calor intenso, né? E aí ele fez uma área de, ele fez uma área de lazer e deu esse área para o Pecente. E depois eu fui para Franca, depois meu pai faleceu, minha mãe ficou aqui uns anos, depois minha mãe foi para Ribeirão Preto. E um dia eu vim aqui receber uma homenagem. Eu não sei se foi da Câmara, não lembro direito agora. Voltou para Olímpia? Voltei para Olímpia. E eu estava entrando aqui na cidade, e eu estava com a minha esposa, com a Roberta, e ela falou assim, Fausto, vamos procurar o Pecente. Eu falei, mas como nós vamos achar o Pecente? Eu não sei onde que ele mora. Ela falou, não, uma vez eu vim com seu pai, ele mora perto de umas torres, assim. Eu falei, então vamos. Aí saí lá, aí tinha uma venda lá, eu falei, ô, tudo bem? O senhor conhece o Pecente? Ele falou, um mulato que tem uma vespa. Eu falei, é esse. Ele falou, ele mora ali. Aí eu fui lá, bati na porta lá, falei, ô, velho! Aí ele olhou assim para mim e falou, vem aqui. Ainda bem que ele é bom de referência, né? Eu acho que minha voz marcou ele. Ele falou, vem aqui. Aí um corredor eu subi, ele falou, pega aquele banco ali, sobe aqui no banco. Eu subi no banco, tinha um alçapão, eu vi um ferro, uma ponta de um ferro assim. Ele falou, tá vendo essa coisa aí? Puxa isso aí, mas puxa devagar. E eu puxei, quando eu vi era o aro. O aro que meu pai tinha dado para ele. E ele falou o seguinte, depois ele falou assim, olha, quando eu encontrar com o Fausto, eu vou devolver o aro, porque esse aro pertence à família dele. Que legal. Então ele ficou um tempo jogando aro e me devolveu o aro. E esse aro hoje, ele faz parte do meu escritório. Ele está pregado na parede do meu escritório virou de lembrança. Um objeto de lembrança marcante na tua história do basquete, né? E ele tem uma história até desse aro, porque vai ser um prefácio do livro que nós estamos escrevendo aí, da minha história, né, da Olímpia, Franca e o terceiro setor, Seleção Brasileira, que fala que eu não sabia que um aro numa quadra do chão de terra fosse fazer diferença em centenas de meninos, né? Meninos na vida, na vida, tudo, né? O aro, ele o símbolo maior. É o símbolo maior, né? Que legal essa vida. história, hein? E ele guardou, teve o capricho de guardar. E depois nós prestamos uma homenagem para ele. Foi bacana. Ele foi lá no Anita Costa. Nós fizemos uma homenagem para ele. Depois ele veio a falecer, né? O Pecente era fantástico, né? E ele tem esse apelido de Pecente porque o Pecente, o craque que jogou no 15 Piracicaba, foi campeão mundial em 59, junto com o Vlamir, Valdemar e aquele timaço que o Brasil teve, era armador. E o Pecente, ele era meio displicente assim para jogar, né? Então, meu pai falava para ele fazer uma coisa, ele fazia outra, porque o Pecente era... Esse armador era o pensador, e o nosso Pecente não era muito, ele gostava de ficar dando gancho, umas coisas interessantes. Né? Isso é um apelido que foi teu pai que meu pai que deu para ele, né? Meu pai tinha umas tiradas boas. Eu sempre achei que era sobrenome, você acredita? Meu pai tinha umas tiradas boas. Porque até os filhos dele ficaram Pecente. Ficaram Pecente, Tem um que me segue aí nas redes sociais, é o Pecente. Eu achava que era sobrenome e veio daí, então, a analogia com o jogador. Com o jogador, o Pecente. Muito legal. O Pecente tinha umas coisas que a gente fica vendo assim. A quadra da fundação
ficava lá embaixo. Então, ele gostava de inventar umas coisas. Ele ficava do lado de fora da rua, dando gancho para fazer a cesta de fora da rua, fazer a cesta embaixo da quadra. Pegava aquela altura e Pegava jogava... a altura e ele ficava jogando lá. Ele tinha umas tiradas que eram interessantes, né? Essa do Pecente, né? Acertava ou não? De vez em quando ele acertava, viu? E teve um jogo uma vez que nós estávamos ganhando, depois o jogo foi apertado, e eles foram lá, o juiz dando umas capinadas, não sei o quê, nós jogamos, não sei, aí, bebedouro da vida aí, Catanduva, não me lembro o local. Aí nós estávamos segurando o jogo, né? Nós estávamos de 1 ponto na frente, e o pessoal tirando a vantagem, não sei o quê, né? Então, enquanto você não passava... eles não passavam na frente, não terminava o jogo, não tinha placar nenhum, era tudo aqui na mão, né? Aí o Pecente bateu uma bola na lateral, meu pai falou, não, pelo amor de Deus, ele pegou, deu um gancho, a bola bateu na tabela e caiu, nós ganhamos o jogo. Treinou lá na fundação, né? Treinou na fundação. Mas quem treina na fundação é hilário, até hoje a gente fica conversando e dando risada dessa história dele lá na fundação, nossa. Mas é bacana, é bacana. Que joia, bom. Muito joia. Muito legal mesmo. E aí aconteceu tudo isso, essa adolescência, a ida para Franca, e lá em Franca aí você começou a treinar, você falou que você mudou para poder treinar e estudar, com né? 15 anos eu fui para Franca, né? E eu fui lá porque eu tinha sonho de jogar em Franca. Ah, você já tinha eu já tinha. Por isso? Ah, né? eu aspirava. Uma coisa que estava no teu plano já estava no DNA, que eu ia para Franca, para jogar em Franca, que eu fui várias vezes em Franca, assisti os jogos, inclusive via meu irmão jogar, via a seleção paulista jogar, eu saía aqui de... já tinha essa a gente saía de trem cidade. aqui, a gente saía de trem. Certo. Demorava 6 horas para chegar em Franca, porque você ia pingando, chegava bebedouro, trocava, depois ia até Ribeirão, Barrinha... Ia baldeando. Baldeano é bom, né? Baldeano é bom. Nossa, mas que eu andei nesse trem aí, minha família andou, que era uma coisa doida. A gente viajava no trem, que era bacana essa história. O Rodrigo também gosta de ir em Franca lá. Vai lá comprar sapato, não é? Só se for, né? Porque basquete não é comigo, não. Vai lá comprar sapato. Lá tem muito, viu? Tem bastante. Aqui tem. E lá... E Franca é conhecido, capital... a capital nacional do basquete, né? E tem um ginásio lá que é o Pedrocão, que é o templo do basquete brasileiro, né? Templo do basquete. Então eu comecei a jogar, eu fui para Franca, jogando na categoria de base do Clube dos Bagres, depois no IETC, que é uma escola estadual, que nós somos campeões do estado, campeão do interior. E você sabe que nada é fácil e tem histórias interessantes. Eu morei debaixo da arquibancada do Clube dos Bagres. Que é igual um alojamento. Um alojamento. Depois, eles fecharam uma aquele alojamento e nós fomos obrigados a sair de lá e ir para o camarim, no palco onde era a quadra de basquete, porque tinha shows lá. Eu lembro da época, Roberto Carlos, da época da Jovem Guarda, ter ido lá cantar, essas coisas todas. E o Clube dos Bagres, ele era alugado. Ele era alugado para arrecadar algum, né? Para festa de formatura, baile do carnaval, e assim ia, né? Todos os eventos aconteciam ali porque não tinha, na quadra. E uma vez nós fomos jogar em Limeira, estava ele e o Robertão. O Robertão já não está entre nós, o Robertão era um grande craque também, amigo meu, que jogou comigo em Franca, na seleção. E nós chegamos, né? E nós tínhamos de entrar pela porta, né, o portão, a porta, e entrar no camarim. Quando nós chegamos lá, estava tendo um baile. Aí o pessoal não queria deixar a gente entrar. Achou que vocês iam para o baile. Não, nós estamos furando aqui, né? Nós estamos entrando de bico. Aí nós falamos com o porteiro, falou, nós precisamos entrar, que nós moramos aqui. Falamos, como vocês moram aqui? Nós moramos lá no camarim. Aí estava tendo um baile de carnaval, as marchinhas carnavalescas comendo. Nós entramos por trás, assim, subimos em cima do palco, abrimos lá. Falou, nós moramos aqui, a cama de vocês aqui, legal. Bom, mas... Isso era 2h30 da manhã, nós temos que sentar na arquibancada, ficar lá de braços cruzados. Dormir impossível. Dormir não tem jeito, né? Aí ficamos lá esperando 4 horas da manhã até tirar aquilo ali. Nós estávamos morrendo de sono, tinha jogado em Limeira, depois chegado em Franca. É mais fácil ele dormir na praça, né? É melhor, viu? Precisa chamar lá como é que chama? Bruno Marrone, nossa senhora. Eu acho ali tem experiência. Ali tem... essa foi boa, viu? Ô, Fausto, você conta isso com uma naturalidade, mas que eu acho essa vida dedicada ao esporte, que nem sair de casa cedo, depois ter que dormir no alojamento
enfrentar o barulho aí do mesmo lugar que acontecia eventos, porque é normal ali utilizar o ginásio. É uma luta muito grande para chegar, né, num nível profissional, enfrentando tudo isso, né? Tem uma história, são bacanas, é uma luta diária, porque você passa por aprovação o tempo inteiro, você precisa ter muita persistência, disciplina. Por exemplo, eu fiz 4 cirurgias no joelho. Desgaste do esporte fiz mesmo. cirurgia no ombro, fiz cirurgia de hérnia. Quer dizer, o corpo pede. Minha mão, essa mão aqui, ó. Vou mostrar minha mão para vocês aqui. Isso aí é do esporte. Do esporte. Quer dizer, ele é o preço que a gente paga para a nossa vida, para você ter sonho, né? Para poder você conseguir os seus objetivos. Eu tenho muita disciplina até hoje, que o esporte me deu, porque eu chegava antes com o pessoal para treinar e ficava um pouco mais. Eu treinava sozinho, eu era muito autodidata. E eu conseguia sozinho, né? Eu já sabia desenvolver. Eu entrava na quadra sozinho, ficava 1 hora treinando e sabia as situações do jogo, sabe? Assim, nessa posição, o que você vai fazer? Nessa. Então, como eu era armador, além de bater bola, arremessar e defender, eu tinha de correr também. Quer dizer, então a gente faz tudo no limite. Isso aí que me desgastou, né? Eu acredito que isso é um preço muito alto. Não, é um preço, mas isso aí tem o lado bom dessas coisas. Essa disciplina é interessante, porque teve segundo ano que eu estava em Franca, eu estava com 16 para 17 anos, teve convocação da Seleção Paulista Juvenil. Certo. E foram convocados 40 jogadores. Então eram os 5 titulares do Palmeiras, mais o primeiro reserva. Os 5 do Corinthians, mais o primeiro reserva. Do Círio, que eram os times que comandavam ali em São Paulo. Depois tinha Ipiranga, Tietê, São Caetano ali, que é do lado, São Bernardo, e vai, né? Bauru. E eu fiquei de fora, porque eu não estava jogando assim. Estava evoluindo, mas como a gente também não disputava os campeonatos da federação, por falta de verba, disputava só o colegial. E teve um jogo do Principal, em Campinas, e o pessoal falou, não, precisa convocar o Fausto, aquela coisa toda. Aí o dirigente estava lá, que depois eu fiquei muito amigo dele, aí ele foi dirigente tanto da Confederação de Basquete também, o Adolfo Turmin. Aí ele falou, mas pô, vem cá, mas tem 40, vou convocar mais um, vai ficar 41 para 12, né? Vai ficar 12. Aí a história é a seguinte, o Cecinho era um meio doido, um dirigente meio doidão lá. Ele falou, se ele não ficar entre os 12, eu pago toda a despesa dele. Quer dizer, me botou numa fria desgraçada, né, meu? Eu falei, vou ter de resolver, né? Eu falei, esse turco não vai pagar nada, não. Eu sabia que se eu não entrasse, ele não ia pagar nada, não. Era conversa. Uhum. Aí eu peguei um cometa em Franca, cheguei em São Paulo às 5 horas da manhã, na Luz. Peguei um táxi, ficamos hospedados aonde? No Pacaembu. Fui lá apertar uma campainha, 5 horas da manhã, 6 horas eu estava lá, e falei, vim aqui me apresentar. E era um alojamento, tinha só o pessoal do interior. No estádio, né? No estádio, no Pacaembu. Aliás, fiquei várias vezes hospedado lá, no Campeonato Colegial, debaixo da arquibancada lá. Uhum. A gente via lá os jogos de futebol. E aí eu comecei a treinar. Treinava no Parque São Jorge, na CM, treinava no Palmeiras, treinava em todo lugar. E era 5 contra 5 e o negócio comia lá. E na primeira leva já fui começar a dispensar o pessoal. E eu fui ficando, no final fiquei entre os 12. Fiquei entre os 12, fomos campeões brasileiros em Belo Horizonte. Né? Eu joguei quase todos os jogos, só a final e outro jogo que eu não joguei. E depois, no outro ano, eu já era titular da Seleção Paulista Juvenil. Isso foi em Recife. Esse desafio te impulsionou, me impulsionou, e foi por mérito, esse aí, né? Me impulsionou. Esse aí foi uma coisa muito bacana na minha vida, assim, eu falo assim, você precisa ter oportunidades. Foi a virada de chave. Virada de chave. Ontem eu estava vendo no programa, o pessoal ficava falando virada de chave, interessante. Então, você precisa ter oportunidade, isso. E a hora que tem... E quando que tem, você tem de agarrar. Exato. Quando tem de agarrar. E tem uma história da seleção brasileira também, num jogo no Ibirapuera, que tinha sido convocado 16 jogadores. Eu estava no meio desses 16, eu estava entrando na seleção. Ibirapuera era fantástico, porque era lotado, né? Quer dizer, 15 mil pessoas gritando Brasil. O Brasil é uma coisa doida, né? Uhum. Eu, quando ouço o hino nacional, eu me emociono, porque eu fico lembrando. Ontem eu ouvi o hino nacional na escola lá que nós tivemos aqui, na Maria Baldina. E isso aí me traz
eu volto o passado, imitar essas coisas boas até hoje. Eu sou formado no Mario Baldino também. Você é formado lá? Eu sou de lá. Estudou lá Estudei também? lá. Dona Margarete, É. diretor, não sei se ela está lá ainda. Não sei, eu acho que não. Bom, eu conheci muita gente lá, mas é nome que vai, nome que... Né? Bom, mas enfim, aí o que nós fizemos? Teve os treinos e eu fiquei entre os 12. Vamos jogar. Brasil e União Soviética. O titular, eu era o terceiro reserva. Quer dizer, o segundo, né? Eu tinha um titular mais 2 na minha posição. E assim, no basquete, assim, tem um banco de reserva. Os que querem jogar, que tem mais experiência, ficam encostadinhos no técnico ali, na comissão técnica. Aqueles que não querem jogar, que são novos, eles vão lá para a ponta do banco. Fica longe. Fica longe, aí você fica escondido, aqui ninguém me acha, né? Você fica lá, lotado, pô. Bom saber, quando eu estiver assistindo, eu vou lá. Não quer jogar. Na ponta do banco, você sabe. E eu cheguei e fiz lá, tocou em Nacional e tal, né? E foi muito bom porque quando nós entramos para perfilar, junto com a União Soviética, tinha um jogador de 2,23 m, chama Kachenko. Então, os da União Soviética ficavam os maiores na frente. E no Brasil, eles punham os anões, entre aspas, na frente. Então, eu era um dos primeiros que estava ali, sabe? E eu olhava para esse rapaz e falei, não é possível, né? Eu chegar lá em Franca, eu vou contar, né? E a televisão Globo passava direto os jogos, era transmitido ao vivo depois das novelas, o Galvão Bueno, o próprio Luciano do Vale. E eu falei, bom, só chegar lá e já fizer bandeja, eu sei que eu não vou jogar, eu vou... Mas eu estava preparada, né? Eu falei, eu já chegar lá, eu vou contar, chegar em Olímpia, eu vou contar lá para meus amigos lá, que eu... Aquela história toda de menino. Participei. Bom, mas você sabe como é que é a história da vida, né? Daqui a pouco o jogo vai para lá, vai para cá. O titular teve uma contratura no posterior da coxa. Eu acho que era um mosquito. Depois tinha outro, que eu não lembro quem que era, e eu era o menino novo ali. O técnico, que era o Edson Bispo, né, ele tentou voltar, não deu certo, e o armador fica naquela posição que ele tem de coordenar todo o jogo, né? E você pensa, o Ibirapuera com 15 mil pessoas, aí o que aconteceu? O técnico, o pessoal falou assim, ele levantou e falou assim, Fausto, e eu eu escondi, falei assim, aí eu tenho uns apelidos, eu tenho um apelido que é do meu irmão, que passou para mim, é Patão. Falou, Patão, você. Eu falei, não sou eu não. Aí eu falei, vamos, Edson, vamos, Fausto, vamos jogar. Eu levantei lá e falei, nossa senhora, que fria jeito, que eu entrei agora eu vou ter que ir. Aí quando eu fui entrar no jogo, o pessoal que já tinha mais experiência falou, olha, joga como você está acostumado a jogar em Franca, nós vamos te dar apoio aqui, que a posição é complicada, vamos ajudar a levar a bola se precisar. Bom, aí eu fui lá. O jogo começou tal, eu meio assim, daqui a pouco comecei a entusiasmar. E no basquete tem uma coisa assim, começa a pagar para você, sabe? Você não arremessa bem, eu afasto para você chutar. Se você não chutar, ou se você chutar obrigado, você sabe que vai errar, aí você vai perder confiança. Aí o que eu fiz? A primeira bola que apareceu, que o rapaz afastou, eu, pumba, a bola, caiu. Cesta. Aí eu cresci na parada. Aí, né? A confiança veio. Confiança veio. Aí eu joguei o jogo inteiro, nós ganhamos, quer dizer, foi uma história bacana lá. Foi bom, você destacou também. Destaquei, né? Pegou uma confiança. Peguei a confiança. Foi uma coisa maravilhosa essa participação. Que legal, hein? Boa história. Boa história. E esse jogo foi um jogo contra a Rússia, você falou? Foi contra. E era o que campeonato? Era um taça governador do estado. Tá. Tinha a taça governador do estado. E aí vinham equipes de fora. Vinha equipes de fora. Vinha dos Estados Unidos, vinha da Argentina. E logo para as primeiras experiências. Então, a responsabilidade. Puxa vida, né? Não foi fácil. Mas é bom, porque você tem que estar preparado para tudo, né? Se você propõe alguma coisa, você tem que estar treinado, preparado, né? Então, por exemplo, como eu sempre fiz um pouco mais de treino, de preparo, então, você sabe assim, se eles corriam, davam 10 piques, eu dava 15. Se fazia 10 apoios de braço, eu fazia 15, 20. Se arremessava, eu arremessava sempre, fazia sempre um pouco mais. Tentei fazer sempre um pouco mais. Como diz a frase, né? A oportunidade procura quem está em movimento, né? Isso vale muito para o esporte, né? Com certeza. É verdade. E isso vale para muitas coisas também, viu? A gente vê tantas pessoas de sucesso e eu acredito que nada é por acaso, né? A gente, quando mergulha nessa história e sabe a fundo o que o cara passou, igual você está contando agora, eu também vi um documentário do Oscar Schmidt, né? Oscar. Que tem uma história muito parecida
de vitória, de conquista, de jogos importantes, de seleção. E ele conta isso, que ele treinava antes da equipe e depois que era liberado... Joguei com ele. Jogou com ele. Joguei, vale. E ele ficava lá na quadra ainda arremessando não sei quantas vezes lá depois do treino, né? Treino. Para buscar esse aperfeiçoamento, para buscar esse sucesso. Ele sempre foi um exemplar jogador, né? Muito determinado, né? Ele era alto, jogador alto, tinha um arremesso maravilhoso. E isso, né? Faz diferença em faz qualquer profissão, em qualquer esporte, né? Sim. A gente dedicar e ter a excelência naquela coisa que faz fazer, né? Isso é bacana. Tá certo que o esporte ele traz também o estresse de competições. Ele traz o estresse, por exemplo, porque não era profissional. Depois tem uma época que você já constitui família. Então, tem essas coisas todas que a gente acha o seguinte, que é só maravilha. Não é. Tem momentos grandes. Para você ter uma ideia, em 1980, eu era titular absoluto da seleção brasileira. Teve a Olimpíada em Moscou. E antes teve um pré-olímpico. E o pré-olímpico foi uma bagunça, a seleção, sabe? Ninguém se entendia, comissão técnica. E depois o Brasil tinha sido eliminado, mas por causa do boicote na Rússia, né? O Brasil foi convidado a participar. E nós íamos ficar... Porque assim, não é você chegar lá e jogar, você tem de fazer uma preparação. 30, 45 dias antes, fazer o missão. Você acaba ficando 2, 3 meses fora de casa. Se ambientar lá no lugar. Não ambientar e o treino, né? Cansativo. E até hoje é assim ou não? Não, hoje diminuiu bem, né? Hoje diminuiu bem o período de treinamento. Adaptação. Eles acharam que eu não precisava ficar tanto tempo treinando que nem a gente ficava, porque se vem de uma história antiga, né? Uhum. Por exemplo, para você ter uma ideia, eu acabei pedindo dispensa porque eu estava com estresse. Às vezes o desgaste não compensa o treino que você faz. Não, aí você pode falar, mas como o cara não foi na Olimpíada, não sei o quê. E o estresse que eu estava? Eu já tinha filho, sabe? Ficar longe, aquele treinamento, aquele processo todo. Aí eu falei, não. Eu tirei uma semana, sabe onde que eu fui? Eu fui pescar no Rio Pardo. Sarou tudo? Nossa, melhorei, minha cabeça ficou perfeita, né? Muito bom. Ficou perfeita, porque falei, eu coloquei as coisas no lugar e voltei com tudo depois. Legal, história de vida. História de vida, E aí, você começou a falar de seleção. Como que foi a tua convocação? Assim? Você já vinha numa escalada, igual você falou, jogos importantes, campeonatos importantes. Como é que foi essa convocação? Como que foi a notícia? A notícia foi muito legal. Tinha a Gazeta Esportiva e a gente ficava olhando a Gazeta Esportiva. Meu pai, o Giannichini ia muito aqui numa banca que não é do tempo de vocês, é uma banca do Palhone, que é ali na rua. Eu sou da época, era a banca do Orlando. Do Orlando, não é isso? É do Orlando. Né? Do Orlando. Então. Nós cobrava figurinha lá, viu? Tinha aquela época de figurinha, né? A tua figurinha valia R$9.000 também, Giannichini? Você sabe que, falando de R$9.000, eu estava ajudando meu neto lá, ele tirou uma figurinha do Neymar. Parece que vale isso mesmo? Não vale nada, né? Falando, né? Conversa. Acho que eu vou sugerir para ele vender aqui. Exatamente. E meu pai ia lá e buscava, comprava os jornais na banca, ele ia todo dia na hora do almoço ali, frente à casa do Nenê Fonseca ali, do pai do Paulinho, do Juninho ali, tinha aquela Casa de Calçados Brasil, acho que é isso, né? Casa Brasil, né? Casa Brasil. E aí ele ia lá e ficava vendo, ele ficava acompanhando, né? Saía muitas notícias pela Gazeta Esportiva. E ele me ligava, falou, saiu a convocação aqui, você foi convocado para disputar não sei o quê, vai ter uns jogos. Você já não estava em Olímpia? Não, já estava em Franca nessa época, né? Eu estava em Franca, né? Aí ele te ligava e aí ele me ligava, ia passando as notícias. Ele passava a notícia, né? Então ele era sempre um incentivador, né? Isso que era uma coisa bacana. O pai sempre ali do lado. Sempre do lado, acompanhando os filhos, né? Porque ele tinha uma coisa muito interessante. Por ele ser filho de italiano nascido nos Estados Unidos, e meus avós vieram cedo da Itália para São Francisco. Meu pai, inclusive, é americano, nascido na Califórnia. E eles tinham essa coisa assim de empreendedor, de visualizar, porque falou assim, meus irmãos saíram com 15, 16 anos de Franca também, minhas irmãs foram para Araraquara, meus irmãos tinham ido lá para Uberaba,
E eu também, aqui ele falava assim, Olímpia ainda está num processo devagar, então precisa ir para um lugar mais evoluído, onde tem faculdades, né? Tinha essa visão. Tinha essa visão naquela época, ele já tinha essa visão. Então foi uma coisa assim, bacana. Ele falou, olha, eu vou dar oportunidade para os filhos crescerem. Falou né? de americano, falou do seu pai, seu avô. Harry Giannichini, que nós temos uma avenida aqui em Olímpia, ele vem a ser o quê? É meu pai. Ah, o seu pai, meu pai o Harry Giannichini, que é o dentista. É o dentista, né? Uhum. Ah, que legal. É uma avenida bem conhecida. É, conhecida ali. Inclusive aquele ginásio que tem lá. Eu jogava, ainda eu inaugurei o ginásio lá de esporte. Ah, nós jogamos isso? Teve. A minha família veio aqui, nós jogamos contra o Oswaldo Cruz. Eu lembro bem dessa inauguração. Inauguração do ginásio de esporte. Inauguração do ginásio de esporte, né? Isso é muito bacana. E a fábrica da Bambi, da família também, foi ali muitos anos. Foi né? ali, é verdade. Então tem uma história que essa... Eu cansei muito de soletrar o nome, porque é um nome totalmente fora dos padrões, né? É 2C... É 2N e 2C. 2N, 2C e o Harry, né? É, o Harry, então. Aí ele chamava ele de seu R... Henri. Agora, o apelido dele para a turma é Janica, sabe? Janica, fica mais fácil. Ô Janica, seu Janica. Isso é legal também quando você vai faturar nota para a usina e tem que soletrar assim, Chateaubriand também é gostoso, né? Tem umas coisas que não é fácil, não é fácil, mas o nosso país é assim, né? Cheio de mistura, de gente de todo lado. Fausto, e o fato de você, voltando aqui para Franca, você acha que ajudou você ir para a seleção, que você estava ali naquele... que é o polo do basquete em Franca, assim, né? Ajuda também? Ajudou muito, né? Porque ali foi onde que eu cresci, o esporte me ajudou tudo na vida, né? Eu aprendi sobre preconceito, melhoria de autoestima. Eu sempre fui uma criança um pouco tímida, competitividade. Então, o esporte me ajudou tudo, o basquete me ajudou tudo isso, sabe? E a cidade de Franca, ela respira basquete... até hoje, né? Domingo teve um jogo, estava lá meu filho, o Ricardo, meu neto, o Francisco, então nós estamos na terceira geração, lá estava lá no polo esportivo. Tiraram até uma foto, eu postei no Instagram, foi legal. Lá em Franca eu tenho 16 títulos conquistados, 5 paulistas, 5 brasileiros, 4 sul-americanos e 2 vice-campeonato mundial, que nós jogamos na Itália e na Sarajevo, na Iugoslávia. E pelo Sírio também eu tenho 2 títulos, um brasileiro e um sul-americano, e pelo Vila Nova, que eu joguei de Goiás também. Então, eu tenho 20 títulos oficiais por clubes, tenho 3 sul-americanos pela seleção brasileira, 3º lugar no Mundial das Filipinas, né? Nós estávamos numa seleção fantástica, só tinha jogador de ponta, né? Bom. E depois você pode contar a história de seleção, que você jogou contra o Michael Jordan, você jogou contra o Larry Bird, você jogou contra o Magic Johnson, né? Conheceu o Isaiah Thomas, o Kevin McHale, então e tem uma turma, né? Mas esse negócio da seleção, posso contar uma historinha aqui? Pode. Aquele filme do Pernalonga você não estava não, né? Não, Com Michael Jordan. O meu cachê era muito alto, eles não deram conta de me pagar. Então não deram conta de me pagar. Mas conta aí. A seleção profissional americana, quer dizer, os jogadores, né, vieram fazer um camp aqui lá no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então teve uma seleção, uma do Oeste e do Leste. E no Rio de Janeiro, a televisão bombando, a Rede Globo, aquela coisa toda, né? E eles devem ter ido lá na escola de samba, lá na bateria da Mangueira, não sei aonde lá, passaram lá, deram um arremessinho um dia antes para jogar à noite. Não estava nem aí, estavam de férias. Aí nós fomos jogar contra eles. E tinham alguns bons jogadores, claro. Nós fomos e ganhamos deles. Jogamos na regra dele 4 tempos de 12 minutos. Ganhamos. A outra seleção do Oeste, né, ela ia jogar em São Paulo. Uhum. Mas tinha 3 jogadores profissionais que eram fantásticos na época, né? O Bob McDoo, o John Havlicek e tem um outro lá que agora eu não lembrei o nome, mas daqui a pouco se eu lembrar eu falo. E eles falaram assim, e o Ibirapuera assim, lotado, e a televisão falando, o Brasil contra os profissionais americanos, você já viu, né? O dinheiro se bateu lá em cima. Uhum. Fomos jogar com eles, mas eles eram uns massa de homem, que é uma coisa doida. E não eram maldosos, não. Eles não deixavam a gente pegar na bola.
Eles vinham empurrando com a coxa, com o braço, só com o antebraço, e jogavam você para fora da quadra. Você não tinha nem chance. Não, não é bordoada, não, que vai te dar uma pancada, não. Era só no físico mesmo. Aí nós fomos jogar, nós tínhamos ganho lá, né? De uma seleção. Aí nós fomos jogar 4 tempos. Foram para São Paulo. Nós fomos para São Paulo, jogar com a outra. Primeiro tempo estava 32-8 para eles. Para eles. Para eles. Aí falou, nossa, vai acabar o jogo, né? Porque nós vamos ser vaiados aqui. Aí tinha um intérprete lá, que depois ele foi assistente técnico da seleção, né? Ele foi falar, ela falou, olha, nós só temos essa seleção aqui, maneira, já ganharam o jogo, vamos fazer aqui um bem bolado aqui pra gente... Pra não ficar tão feio. Não, aí nós íamos levar uma chacoalhada, né? Acabou aí, perdemos uns 15 pontos, mas foi bom. Mas quer dizer, a diferença é que é jogar contra eles, não tem como. Os caras é bem diferenciado. Vai ter uma cultura de basquete lá também muito forte, né? É, uma cultura. É o esporte número 1, não sei se não for. Tá, eles são apaixonados por esporte nos Estados Unidos, né? Nossa, e o basquete está lá entre os primeiros, né? O beisebol, né? Eles, onde que tem, eles investem. O basquete é bem valorizado. Né? Muito. O salário deles, né? Muito bem. Fausto, e a gente olhando assim, o escopo, né? A gente vê muita vitória, né? Geralmente você aborda, né, as conquistas. Teve alguma fase assim que você pensou em não jogar mais ou não aconteceu isso? A pior coisa da carreira do atleta é quando ele está encerrando. Eu falo que a vida esportiva é que nem a vida nossa pessoal. Você começa no banco, que eu contei para vocês, depois você sobe, vai para a quadra, fica lá em cima, mantém um período de atividade, sendo titular, depois você começa a voltar para o banco. Depois do banco, você vai para a rua. E geralmente é cedo, né? E é cedo, e quer dizer, você não está preparado para sair do cenário, da cena. Ninguém está preparado. Eu sei como é que é isso, é difícil. É difícil, porque por isso que eu falo muito nos projetos que os meninos têm de estudar. Porque a carreira é curta e você joga um período. Eu tive vários amigos que jogaram na seleção, jogaram na Europa e teve um final de vida complicado. Porque não se preparou, não ou se também preparou, não tinha outro conhecimento. Não tinha outro conhecimento, é verdade, não tinha outro conhecimento. Então, porque assim, eu treinei sozinho. Aí no final, para eu entrar no ônibus, eu estava começando a ficar estressado. Já falei, já está na hora de você sair, porque aí você já começa a ir para o banco. Você fala, mas eu jogo melhor, ainda eu tenho capacidade de jogar. Mas existe uma renovação natural na vida, né? É que nem o ciclo da vida, né? A gente nasce, cresce, né? Tem o auge, depois volta para a terra, né? Para o pó, não é isso? Mas você fez uma coisa diferente de muitos jogadores, que depois nós vamos falar. Antes disso, eu quero que você fale um pouco dos teus números, aí que você tem uma cabeça, que eu falei, eu nem vou tentar decorar, porque é bastante coisa aqui, só de pontos, jogos, cestas, né? Então você se planejou e fez um projeto aí para ajudar essas crianças e incluir no esporte, que você vai falar daqui a pouco. Mas eu queria que você falasse dos números aí que você estava contando antes da entrevista aqui. Dos jogos, quantos jogos pela seleção? Pelos jogos pela seleção eu fiz 214 jogos, teve uma média de mais ou menos uns 7 pontos por partida. Basicamente, é um número, não é que seja baixo, é que os outros jogadores também são do mesmo nível. Então, você tem que dividir esses 7 pontos por 12, já dá 84, é isso, né? Estou bom de matemática? É isso? Eu não vou saber, não. Bom, vamos ver aí. Depois mais ou menos. Mais ou menos. Então, quer dizer, todos os jogadores são do nível. Então, eu fiz 214 jogos. Tive nos países aqui da América do Sul todos, né? Argentina, onde você pensar no Uruguai, Chile, disputei campeonatos, Venezuela. Sabe de cabeça quantos países você já foi através do basquete? Eu estava vendo um álbum de figurinha desses que vão participar da Copa. Olha, eu vou te contar, acho que uns 75% eu conheço. País da Europa? Da Europa, nos Estados Unidos, né? No Canadá, México, Porto Rico, na República Dominicana. Itália eu fui várias vezes. Itália é maravilhosa, porque eu sou italiano, adoro aquele país lá. Cansou de carimbar o passaporte? Cansei, né? Cansei de carimbar o passaporte. E Espanha, Portugal, Grécia, eu tive na Rússia, vamos disputar a Universiade em Moscou, e foi interessante. Depois eu fui para Leningrado, eu só não fui na Austrália.
Não foi jogar lá. Na Austrália eu não fui, no Japão. Então, assim... Você não pôde ver o canguru, então? Não fui, né? Eu ia falar que é bom pular no pescoço dele para ele ficar fazendo assim, né? Uns exercícios com você. Ia ajudar, né? Mas você sabe que as culturas, isso me ensinou muito, né? Conhecer o mundo e, assim, a reflexão. De eu estar lá na Rússia, na universidade, e a gente não comia, você não conseguia comer. Então, por causa da diferença? A diferença, o paladar, comida. a comida. Então, os países já desenvolvidos, os Estados Unidos, a Itália, aqui já levava a cozinha. Eles mesmos armavam a cozinha. A equipe para fazer... Para fazer a comida lá deles. E nós lá comendo a comida da Rússia, que era um negócio doido. Negócio doido, né? E teve uma história muito interessante, que tinha uma moça de Franca que era casada com um adido, lá da embaixada brasileira, lá em Moscou. Uhum. E ela nos convidou para almoçar. Não, vamos aqui almoçar, não sei o que tal. Eu falei, são 12 mais 3 da comissão. Faz 10 dias que esse pessoal não come, hein? Os caras são grandes. E os caras são grandes. Vocês estão moscando. Não. Eu falei, vocês vão entrar numa fria. Não, eu quero que vocês vão lá, porque não sei o que, aquela coisa toda. Aí chegamos lá, o cônsul lá pegava a Coca-Cola devagarzinho. Aí chegou a tropa, né? Nós fomos antes. Aí pegava a latinha, já virava a latinha, não sei o quê, serviram uma mesa enorme, o pessoal fazia uns pratos. E fez uma comida brasileira. Mas eles acho que ele importava da Finlândia, parece. Mas tinha aquela coisa tradicional, arroz, feijão, batata frita, almôndega, quer dizer... Pelo menos o básico, né? Nossa Senhora, aí o pessoal ia lá, enchia o prato e comia não sei o quê e tal... A cozinheira russa pôs a mão na cabeça e falou, meu Deus do céu, isso aqui, eles comem aqui, essas pessoas, aí depois de 3 dias estão comendo. Ele foi lá, fez mais, o pessoal deu outro, arraso. Colocou sobremesa, arraso de novo. Pô, passamos uma vergonha lá, porque eles foram embora, até logo, muito obrigado, e nós ficamos lá, fazendo sala, né, porque nós éramos de Franca, né, nós estávamos em 4 pessoas de Franca. E aí, vou te contar, e tinha uns docinhos, porque ia ter uma festa para o filho da moça lá, na embaixada. Tinha uns docinhos. Esse tipo brigadeiro da vida. Então, o pessoal, além das comidas, descobriram que eles são altos, que tinha lá em cima do balcão, lá, a parte alta, né, do armário, tinha uns docinhos. Eles iam lá. Pegar. Nossa, que loucura. A festa deve ter ficado sem. A próxima vez, paga um pouquinho mais e manda esse trazer. Não, pelo amor de Deus. Foi um trem louco. Aquilo lá foi muito interessante. Mas você sabe essas coisas de cultura... Eu lembrei assim, como é que são os valores, né? Nós fomos fazer uns jogos em Cuba. E Cuba sempre foi um time aguerrido, né? E eles fizeram amizade com o armador de Cuba, era um mulato forte pra caramba. E falamos assim, vamos lá tomar um rum com Coca-Cola, vai ter uma música, uma dança lá, não sei o quê. E nós fomos lá, eu, o Carioquinha, o Nílio, o Marcelo Vida e ele. Chama Herrera. E tomamos não sei o que e tal. Eu falei, olha, ele não tem dinheiro. Não. E ele já ia tomar posse como ministro dos esportes de Cuba. Olha a história, hein? Ele chegou, nós tomamos Coca-Cola, não eram essas normais nossas, eram umas garrafas. No final, eu falei, olha, o rapaz não tem dinheiro, tá? Aí nós pagamos lá. Aí no final sobrou um pouco aqui, ele encheu uma garrafa, encheu a outra. Pegou uma rolha, bateu, pôs embaixo do braço e falou assim, não podemos desperdiçar. Vou levar para o meu Mijos. Olha que coisa, né? Olha como é a cultura. Levou a Coca para não desperdiçar, porque ali é muito regulado, né? Regulado, não tem essa fartura. Não tem essa fartura que a gente tem aqui. Eu falo que o Brasil é o melhor país do mundo, viu? Eu acho... Cada lugar é uma coisa. Eu sou muito... eu tenho muito orgulho de ser brasileiro. Sabe, ter jogado pela seleção, ter realizado o meu sonho, né? Mas, junto com o sonho de jogar em Franca, jogar na seleção brasileira, eu estou carregando o legado da família. E esse legado vem da onde? Do início do programa aqui, do chão de terra. Quando nós falamos da quadra lá, que é onde começou toda a história, sim, né? Aí é o legado do Instituto Fausto Giannichini, que eu trouxe de Olímpia, né? Que está implantado a sede em Franca, mas estamos aqui com expectativas ótimas aqui para trazer grandes projetos aqui para a cidade. É isso que eu gostaria que você falasse agora, porque você planejou essa carreira brilhante, parabéns aí, porque tem muitos marcos importantes, até anotei aqui, porque são bastantes números. Acho que o
o esportista olimpiense que mais ficou assim, no auge e na seleção brasileira, né? No teu caso, basquete. E fez ainda uma história à parte, que pouca gente faz também, que é nesse pós-carreira esportística, né? Que é o teu instituto, que tem a finalidade, apoio pelos órgãos públicos também, e empresas, né? É isso? É isso mesmo. Eu estava lendo lá. A gente vai colocar o endereço, Fausto, depois. Pode colocar, fique à vontade. Que é o www.ifg.org.br. Pode me seguir no Instagram também. Vamos colocar as redes sociais também oficial, Facebook. Mas é interessante, assim... Fala um pouquinho aí. Eu sou formado em Educação Física, depois eu trabalhei em indústria de calçados, e chegou um momento que eu falei, não, eu preciso dar uma mudada na vida, né? Não é que aí a indústria fechou, e eu fui fazer pós-graduação, fiz de marketing e vendas, depois fiz MBA, administração empresarial, fiz curso de marketing esportivo, de oratória, e fui dar aula na Universidade de Franca. Ah, que legal. Dei aula de basquete, performance, marketing esportivo e organização e administração esportiva. E fundei uma empresa, a Janequine, que coordena os projetos. E comecei a trabalhar com palestras também para as empresas, tanto esportiva como motivacionais, fazia treinamentos. Um dos primeiros projetos que eu fiz, que eu tive parceria com a época, era a Guarani, com a Terios, foi uma das palestras que eu dei, que eu fiz para eles, um treinamento lá na sede deles aqui no clube, aqui no clube aqui de Olímpia. Mas eu fui convidado por um amigo meu que jogava basquete, foi professor na pós-graduação, ele chama Luiz Alberto Machado, para levar meu currículo e meu folder numa exposição que ia ter de palestrantes em São Paulo. E eu fui, assisti algumas palestras, conversei com muita gente, e teve um momento que eu saí para ir no toalete, estava tendo um barulho assim, numa escadaria, com uns tripés assim, de câmera de filmadora. Eu fui lá dar uma circundada, quando eu olho ali, eu encontro a Magic Paula do basquete, Marta Sobral do basquete, Ana Muser do vôlei e o Feitosa do vôlei e do basquete. Fala, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim aqui e tal, vocês vão dar palestras, né? Ministrar, eu vou assistir. Eu falei, não, foi fundada a lei, já foi criada a lei federal de incentivo em 2006, e agora, isso foi em 2008. Em 2009 vai criar a lei paulista de incentivo ao esporte. Você precisa criar uma ONG, você é armador, não sei o quê, eu acho que você tem esse perfil, não sei o quê. Eu falei, como é que eu faço? Nós vamos te dar umas coordenadas. Bom, isso quer dizer o seguinte, eu fui lá para fazer uma coisa, e Deus colocou outra, né? Deus colocou outra, né? Então, quer dizer, eu recebi uma função ali. Uma função ali, né? E aí começou a ideia do Aí Instituto começou. Fausto. Eu recebi foi assim, um aviso, um recado, qualquer coisa assim que possa dizer que eu saí. O meu caminho. Falou, olha, esse é o caminho, né? E hoje o Instituto já beneficiou 12 mil alunos da rede pública de ensino, de 7 a 18 anos, de ambos os sexos. Nós ajudamos a formar 110 professores de educação física. O projeto é gratuito, ele recebe o uniforme completo. Até nós temos depois aí, você trouxe, né? Trouxe. Queria mostrar para o pessoal. Uniforme completo, inclusive tênis, isso depende de você conseguir com os patrocinadores, né? Uhum. Então, eu tenho uma equipe muito forte de trabalho, a gente tem uma gestão participativa, né? Eu estou me aperfeiçoando em liderança. Gestão de pessoas é uma área que eu gosto de atuar. E eu entro assim, acordo cedo, faço com bastante carinho. Hoje eu acordei às 6 horas da manhã, comecei a ver umas coisas, já estava me preparando para vir aqui nesse programa maravilhoso aqui, ser entrevistado aí pela essa turma fantástica. Muito feliz. Já tenho outros compromissos hoje também. Já estou alinhado aí com as minhas atividades, que eu estou voltando para Franca mais à tarde. E o projeto ele é muito bacana, porque ele incentiva, né? A missão nossa é educar através do basquete, mas agora nós estamos com outras modalidades também. Desde 2009 tem a... 11, nós começamos... foi fundado em 2009, mas em 2011 nós iniciamos o projeto. Comecei aqui por Olímpia. É uma escola ou você faz um trabalho à parte da escola? É uma coisa mais direcionada para o esporte? Nós vamos dentro da escola, porque é o seguinte, Rodrigo... para participar do projeto precisa estar estudando. Ah, muito bom. Sem estudo não vai. Primeiro requisito, estudo. Depois precisa ter disciplina, frequência e notas boas.
Senão, não enquadra no Nem, projeto. não enquadra. Se ele tiver for suspenso da aula, ele não pode fazer participação no projeto. Toda a gestão do projeto, de contratação de profissionais, compra de materiais, distribuição das frutas, prestação de conta, tudo isso é feito pelo Instituto Fausto Giannichini. Nós entramos dentro da escola e ele é aberto para todo estudante. E é quem quiser participar. Quem quiser, e não precisa ser próprio aluno da escola, pode ser de outra escola, já tivemos várias crianças que participam. E nós estamos aí com um grande incentivo aqui para a Olímpia, que eu consegui, o Instituto, né? Eu falo mas é o Instituto porque o Instituto ele leva meu nome, que tem um CNPJ. Uhum. Mas as estrelas do projeto são os meninos. Que é o grande motivo de existir. Essa é a essência, né? Porque nós trabalhamos na prevenção da criminalidade das drogas e da evasão escolar. Você sabe que a evasão escolar é um negócio complicado. 13, 14 anos, o menino está fugindo da escola. Aí ou vai para a rua ou vai trabalhar e já vai trabalhar. Então a estudos. gente tenta segurá-los, começa mais cedo, desde 7 anos, negócio de muito celular também, isso aí atrapalha hoje, né? As crianças só ficam o tempo inteiro no celular. Então nossa missão é educar através do basquete e tem uma frase que eu adaptei, né? Que é o IFG, né? Que é o nome fantasia. Incentiva a jogar basquete, a estudar e acreditar que todo sonho é possível. Isso aí. Então, exemplo tem lá, né? Exemplo tem. A gente trabalha com afinco. Nós estamos aqui. Eu estou buscando 2 escolas aqui em Olímpia, né? A cidade aqui que eu tenho um carinho especial. Nós vamos abrir 200 vagas. Aqui em Olímpia. Aqui em Olímpia, 200 vagas nesse projeto que é da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. Então tem o patrocínio da Terios e da CPFL. Então eu tenho grandes patrocinadores que nos apoiam, acreditam muito, né? Não, sem essencial. Essencial, porque esse é do ICMS, né? Então eles, antes de pagar o ICMS para o governo, ele destina 3% para o seu projeto. E nesse período agora, do ano passado, eu consegui fazer uma aproximação com a equipe da senadora Mara Gabrilli. E eu consegui uma emenda parlamentar para a Olímpia. Legal, hein? Que só que o Instituto não pode gerenciar, é a Prefeitura de Olímpia com o Ministério da Cidadania. Então eu estou tendo o apoio aqui total do pessoal aqui, e eu vou gerenciar, o Instituto vai gerenciar os recursos humanos. Nós vamos abrir 520 vagas para também alunos de 7 a 18 anos, de ambos os sexos, além do basquete, futebol de campo, tênis de mesa, voleibol e ginástica artística. E 20 vagas para o basquete cadeirante. Ah, joia. Tem uma equipe aqui que joga também, eles têm dificuldade. Tem dificuldade, né? Hoje eu vou dar uma passada na tarde, na PAI, que eu quero fazer um alinhamento com eles, ver se eu consigo fazer um projeto lá, porque a senadora, que hoje é candidata, né, a vice-presidente, ela é deficiente, né? Ela fica em cadeira de roda, ela sofreu um acidente quando ela era mais nova, já faz uns 20 anos isso, né? Mas é uma pessoa fantástica. Então, nós estamos aí aqui para a Olímpia, que é o lugar, quando tinha 2 lugares para escolher, Olímpia ou Franca, né? Aí eu falei, escolhi Olímpia. Na hora eu falei, não, eu preciso ir para a Olímpia, porque recebi várias homenagens. Depois o prefeito Fernando Cunha e a equipe dele me convidou para correr com a tocha na emanação da deusa Nike, né? Inauguração da estátua. Minha família estava lá, nós corremos, a turma toda nossa estava presente, foi muito bacana. Porque aí eu fiquei muito emocionado lá esse dia, que foi muito, muito legal, né? Ter lembrado, não sei o quê, representar a Olímpia, representar um atleta da seleção brasileira. Isso aí só me traz coisa boa. Então, nós vamos abrir, então, 720 vagas para a Olímpia agora em 2022 e 2023. Parabéns, cara. Que totalmente projeto. Gratuito. Tudo gratuito. A estrutura toda é feita por nós, com frutas também. Bom, então, eu queria que você falasse aí, esse daqui são os uniformes lá que vocês usam no projeto. Mostra pra gente aí. Bom, esse aqui é o tênis que nós vamos distribuir. Tem até a logomarca do Instituto aqui. Legal. Legal, tem aqui na frente. Esse daqui, essa camisa
para Franca. Deixa eu mostrar aqui que vai ficar bom. Isso, olha lá. Tem o apoio, né? Ministério da Cidadania, basquete. E aqui tem os nossos patrocinadores. Isso, pode mostrar aí. Depois a gente vai divulgar também o endereço, se o pessoal quiser se informar mais, saber nas redes sociais lá, tem todas as informações. Esse daqui, nós vamos seguir a linha dele, que já foi feito em Olímpia, né? Que nós tivemos um projeto aqui desde 2011. Esse é o de Olímpia. Ele vai ter uma mudança em função da logo do novo Secretaria de Esporte. E acompanha o short também, né? Que você estava me mostrando ali, né? Acompanha o short e meia também. Meia também. Meia também. Então, o cara está pronto para praticar o esporte e começar. Esporte. E aqui atrás tem o patrocinador, nós vamos incluir aqui a CPFL e também esse da Guarani, acho que está desatualizado. Levanta um pouquinho mais aí. Aqui. Isso, legal. Tudo lá com o Instituto. Isso aqui, para chegar nisso daqui, eu precisei usar essa daqui. Essa daí... Para chegar aqui, eu precisei usar essa, para ter experiência, né, de gestão, de conhecimento, de convivência, de estudo, né? E eu precisei jogar essa daqui. Verde e amarela. Eu precisei essa daqui, que é a nossa oficial. Aí sim, hein? Ó. Parabéns, Fausto. Aqui. Fantástica a história aí. E essa daí que proporcionou tudo isso para esse... E aqui o nome aqui. Muito bom. Fausto 5. Jogava com a 5 na seleção e 9 em Franca. Bom, eu quero aproveitar então, Rodrigo, pela sua gentileza, eu quero doar essa camisa. Opa! Que eu joguei 13 anos na seleção brasileira. Que legal, cara. No programa Além das Águas. Muito obrigado. Muito obrigado. Fico honrado, não só da tua presença, ainda de ter trazido aí esse presente. Não, mas aí é um muito presente obrigado para vocês mesmo, aqui. Vai ter um autógrafo nela também? Tem, se quiser, nós damos um autógrafo, sim. Então vamos lá, já tem que ser ao vivo aqui agora. Ao vivo e a cores? Cada um que vem aqui dá uma palhinha, aí você já dá o autógrafo. Olha, eu preciso só aqui de um papel, porque senão marca um rascunho. Dá licença aqui. Que honra. Vou colocar aqui, porque senão a tinta passa do outro lado. Eu vou arrumar um cantinho aqui no Além das Águas, nós vamos deixar aqui no estúdio. Que você tem alguma sugestão para eu escrever? O nome? Coloca aí, para o Além das Águas e... Que essa vai pro... Então vamos lá, hein? Ó, vou caprichar aqui, hein? Tem um acento, né? Além. Tem, né? Além, tem. A língua portuguesa aí vai nos pegando. E aí tá feito aí, ó, toda a dedicatória aí do Fausto. Obrigado. Muito legal mesmo. E fico feliz, mais uma vez, agradecer pelo presente, pelo fato de você ter vindo lá de Franca. A gente combinou várias vezes aí. Claro, e era um dos nomes mais esperados aqui, pelo teu destaque, pela tua história fantástica de vida, que é um exemplo para os jovens, para quem está começando. E com certeza pode se espelhar e ter uma história diferente, né? Através do esporte. O esporte ele transforma vidas, né? Eu sou muito abnegado do esporte, como as coisas que eu conquistei, que eu conquisto, amizades que eu fiz, só me trouxe coisas boas. Ô Fausto, só, senão, última pergunta, a gente já sabe a resposta, né? Mas, mediante a tudo que você passou, os perrengues chique, né, como diz, valeu a pena tudo isso? Valeu. Valeu a pena muito, eu faria tudo de novo. Legal. Passaria para as mesmas cirurgias que eu passei, para as mesmas alegrias, para as mesmas frustrações. Para você alcançar o ápice da sua vida, você sabe que o caminho é tortuoso, mas a comemoração é o auge, né? Você está feliz, é o auge da sua vida, está com saúde, você está com amizade, você está cercado de pessoas boas. E eu aproveitar aqui para vocês, nós já estamos encerrando. Sim, mas fique à vontade, até inclusive se você quiser falar alguma coisa especial para alguém. Eu vou falar especial, queria que você mandasse. Agradecer a cidade de Olímpia, aos meus amigos, esse local maravilhoso aqui, que toda vez que eu chego aqui eu fico muito energizado, sou muito bem recebido aonde que eu
que eu vou fazer apresentações, eu vou conversar, enfim, é um local, podemos dizer, um local mágico. Mas eu estou um projeto de vida, eu gostaria de falar para vocês, pode ser? Claro, fica à vontade. Então tá bom. Bom, eu tenho 70 anos. Eu vou trabalhar com o projeto até 90. De 90 a 100, eu vou dar consultoria. Ó, tá cheio de plano, hein? Hã? É isso aí. E depois de 100 anos, chamar o Valtinho Zucca para a gente pescar na cachoeirinha. Tá bom meu projeto de vida? Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo, nossa senhora. Então tá bom, isso aí já me faz eu ficar já com mais energia para continuar, hein? Ô Fausto, mas eu acho que essa energia, essa cabeça ocupada, cheia de planos, cheia de projeto, é o que faz o ser humano realmente ficar completo, sentir aí a obrigação, o dever cumprido, né? E continuar na marcha. Não, né? é verdade, verdade. Você precisa acordar, ter propósito todo dia. Exato. Você precisa ter propósito, porque aí você não tem propósito, você levanta, fica lá, o que eu vou fazer? Não tem nada a fazer. Nada a fazer. E a gente sabe que ser aposentado, apesar que eu sou aposentado, hoje eu trabalho muito mais do que quando eu jogava ainda, viu? Então muito mais. Mas e continua jogando, batendo uma bolinha? Agora eu só bato o lance livre, sabe? Eu vou lá, eu não tenho treinado muito, só que ontem eu fui lá no Maria Baldina, lá fui bater uns lances livres com os meninos. Eu fiz 5 seguidos e o último eu fiz de olho fechado. Mas eu não tenho treinado, de vez em quando eu erro. O Valtinho está aqui, ó, assistindo. O Valtinho quer fazer cesta de costa, não. Ele fala que joga, ele joga nada, né? Ele joga nos veteranos aí. O Valtinho é querido aí. Ele foi meu professor. E um abraço para os filhos dele, que são meus amigos também. Eu conheço todos. O Neto, o Guto, o Dudu. Conheço todos. O Valtinho que está acompanhando aqui. O Valtinho é embaixador do projeto. Né? Nós estamos juntos aí, aqui nessa caminhada aqui. Nós temos sonhos ainda para a Olímpia, ainda para acontecer. Parabéns para vocês. Inclusive, vamos marcar na agenda aí, daqui 30 anos, a gente tem que ligar para o Fausto para poder ir nessa pescaria aí, nem que for de motorista. Não, pode sim, né? Eu passei aqui de carro, falou, a cachoeirinha é ali, ó. Não sei o que, tem a caminha da cachoeirinha ali. Falei, então... O que impede isso de acontecer é só se o rio secar. Mas, tirando isso. Tá certo. Aproveitar também e fazer meu depoimento. Você falou de projeto, é igual aqui. Eu tenho minha atividade, né? Trabalho na empresa da família lá, Sorvetes Bambi, e surgiu essa ideia de fazer o projeto. E para mim está sendo um prazer tão grande, além do dia a dia que eu tenho, trazer pessoas igual. A gente nunca tinha sentado para conversar. Uma pessoa que tem uma história tão brilhante, saber desses detalhes, dessas frases que você deixou aqui, que serve de um start para muita gente aí parar para pensar e fazer diferente a vida. Então eu concordo plenamente com você que a gente tem que ter projeto, tem que ter propósito e continuar sonhando, continuar realizando, porque é isso que motiva a gente. Se a gente parar, enferruja, né? Não pode parar, não. Nós temos de continuar. Então, vamos seguindo, nos preparando. Né? Nós temos muito conhecimento, tem sabedoria, a idade vai trazendo essas coisas boas para a vida. E é um processo, não tem como parar. As redes sociais estão aí, a gente tem de continuar acompanhando a evolução. Quando você não sabe, a gente pede ajuda para os universitários, e eu vou fazendo projetos e vamos seguindo e... Vamos fazendo as coisas. E de vez em quando vamos tomar uma moreninha lá da Bambi, que também é bom. Né? Legal, isso mesmo. Quem gosta muito é minha esposa. Vem aqui, vai na casa do Valtinho, tem até as moreninhas lá, esperando lá. Muito bom. Valeu, gente. Então tá, joia. Vamos ficando então por aqui. Te agradecer mais uma vez, te desejar muita saúde, que Deus te abençoe sempre para continuar com essa disposição, com esse vigor aí, trazendo coisa boa agora para o pessoal de Olímpia também, para o projeto que vai em breve tá rodando, se Deus quiser, né? Fernando Cunha que tá junto, apoiando aí também, um grande abraço. Ele vai estar aqui, prometeu para mim que vai estar junto aqui. É fantástico. E vai estar falando um pouco. Olímpia tá uma maravilha de cidade, né? Então estamos esperando ele também. Merece todo elogio. Só lembrando, né, Rodrigo, o pessoal que está acompanhando, aproveita, já se inscreve no canal, deixe seu like, comenta aí embaixo, deixe uma sugestão, né, de alguém que você gostaria que a gente trouxesse aqui para conhecer mais. Então aproveita aí e compartilhe para esse conteúdo chegar mais longe. E se você também quer acompanhar os trabalhos do Fausto Gianecchini também, né, nas redes sociais, né? Coloca aí. Tá aqui embaixo, só acompanhar aí, né, para poder vou ficar ajudar, vou ficar muito feliz. Né?
Às vezes você quer ajudar aí, nunca ajudou também, né? Um projeto social, é a oportunidade aí, né? Muito bem. Bacana. Fausto, Isso aí. foi um prazer enorme Prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, obrigado. Muito obrigado mais Obrigado uma a vez vocês. e sucesso nesse teu Obrigado. projeto, que continue voando aí. Tá ok. Agradeço. Pessoal, até mais, fica ligado, toda sexta-feira, mais um episódio. Encerramos por aqui e em breve estamos de volta. Valeu. Tchau, tchau.